porque aceitei o convite. Olha lá, vamos imaginar a cena. Tenho vivido isso há quase 40 anos. Você está sentado, aí alguém o chama para subir ao púlpito para pregar. Aí você ouve aquela oração que faz o verdadeiro servo de Deus tremer. E agora, Senhor, diante da tua presença, olha, diante da tua presença, o teu povo clama a ti que tu uses o teu servo Antônio, olha só, para trazer a tua palavra à tua igreja. Meu Deus. Se você não é leviano, você é levado a dizer: o que eu estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Por que ocupo o púlpito da igreja? Eu já apresentei 4 motivos. Então, vamos a eles. Eu estou aqui porque amo o Evangelho. Eu estou aqui porque eu tenho zelo pela glória de Deus. Eu estou aqui porque me compadeço dos seres humanos. Eu estou aqui porque sou cristão. Eu estou aqui, em quinto e último lugar, eu diria, porque eu fui chamado. Então, eu me levanto para pregar. O inferno traz à minha memória os erros que eu cometi durante a semana. Tem essas horas uma batalha travada, especialmente na cabeça do pregador ético. Porque pregador ético é aquele que, quando está saindo para pregar, ele é capaz de se dirigir para sua esposa e dizer: eu não posso me levantar para pregar logo mais na igreja sem antes pedir perdão a você pelo que fiz. E uma verdadeira batalha é travada nessas horas. Às vezes o caminho do banco para o púlpito é uma via crucis. Do banco ao púlpito, esse homem vê emergirem na sua mente todas as suas imperfeições. Ele é movido a dizer: Senhor, envia outro. Eu não sou digno de exercer essa função, de estar aqui no meio dessa relação da igreja que o Senhor comprou com o seu sangue e o Senhor. Bom, nessas horas, o que o faz ousar pregar é, sem a mínima dúvida, a compreensão de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e que há uma provisão de Deus para as imperfeições do pregador que se sente desqualificado para exercer o ministério pastoral. Então ele vê a sua consciência ferida ser cicatrizada pelo amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor que foi capaz de perdoar o apóstolo Pedro após ter negado seu Salvador 3 vezes e que logo após a essa experiência, no dia de Pentecostes, o batiza com o Espírito Santo e separa justamente o apóstolo Pedro para ser o porta-voz da mensagem do Evangelho, da autêntica, genuína pregação pentecostal. Agora, uma outra coisa que faz com que nas lutas, nas perseguições, nas incompreensões, nas decepções, nas crises de insegurança, de desânimo, o pregador insista
em exercer a sua atividade pastoral. Sabe? Ele prega porque foi chamado. Ele pode dizer, eu estou aqui porque eu fui chamado. A evidência de que fui vocacionado para cumprir essa tarefa. Então, ele é alguém que pode dizer, eu prego porque atendi ao chamado para pregar. Nas próximas aulas eu vou tratar sobre o tema o chamado para o ministério, como saber que fui chamado. Até aqui eu estou falando das afeições que legitimam o trabalho do pregador, que são essenciais para que tenhamos no púlpito de uma igreja um pregador que pregue, dando evidência de que crê na sua mensagem. Então, estou falando de afeições que comunicam originalidade à pregação, espontaneidade, profundidade, lágrimas. Quer dizer, a igreja se vê perante alguém que parece que saiu das páginas do Novo Testamento. Agora, você pode ter todos esses sentimentos e não ter sido todas essas afeições e não ter sido chamado por Deus para o ministério de pregação. Preste atenção nisso. Há excelentes cristãos que experimentam em seu coração essas afeições e que comunicam a palavra de Deus, mas que não foram chamados para essa dedicação ao ministério da palavra, visando levar pessoas a Cristo e edificar a igreja. Todos são chamados para edificar a igreja e para levar pessoas a Cristo. Agora, os ministros do Evangelho foram chamados para exercer esse papel na igreja de presbítero, de quem cuida, sabe? De quem zela pela pureza moral e doutrinária da igreja. São homens, portanto, que tornam, vamos assim dizer, redondo o que está quadrado, que ajudam as pessoas a entenderem o significado do Evangelho. Eles têm uma especial graça para comunicar a verdade. E as pessoas percebem que na congregação, sabe, são poucos os que têm essa habilidade de se colocarem de pé para, durante domingos consecutivos, durante anos, pregarem a palavra de Deus de modo a alimentar a igreja, sem enfastiá-la. Então, alguns receberam esse chamado da parte de Deus. E é de fundamental importância que o pregador, ao estar no púlpito, diante de todas as tentações que o acometem, de todas as crises de desânimo, de todas as setas infernais do diabo, que esse homem possa dizer, contudo, é evidente que eu fui chamado. Eu prego porque atendi, repito, o chamado para pregar. Olha que desgraça, na verdade, é a igreja ter um ministro não vocacionado. Sabe? Uma pessoa que não foi chamada. Olha, eu me lembro de Spurgeon, num dos seus livros, dizer o seguinte: li outro dia que nenhum aspecto do mal se apresentou tão extraordinário poder de destruição como o ministro não convertido de uma paróquia. Então, olha lá, vou repetir. Li outro dia que nenhum aspecto do mal se apresentou tão extraordinário... Perdão, deixa eu repetir a frase. Li outro dia que nenhum aspecto do mal apresentou tão extraordinário poder de destruição como o ministro não convertido de uma paróquia. O ministro não convertido de uma paróquia, ele simplesmente transforma a congregação numa igreja de fariseus, de gente adoecida. É claro que ele vai falar, por não ter se convertido, ele vai falar mais sobre política, sobre a ideologia da sua preferência, mais sobre si mesmo, seus projetos pessoais, do que falar sobre Cristo. Ele não vai entender o sentido de é necessário que eu diminua e que Cristo cresça. Ele não se converteu. Veja, ele prega e a sua pregação só serve para endurecer mais ainda o coração das pessoas.
Porque ele é desprovido desse elemento de unção. A forma dele lidar com a verdade demonstra que ele banaliza essa mesma verdade. Sabe? E isso cria cultura. Cultura, vamos assim chamar, de banalização do sagrado. Agora, pode ser, contudo, que ele seja gente boa. É um ministro convertido. Ele está ali ocupando o cargo e tem bons sentimentos. Ele é bem intencionado, mas não tem a vocação. Ele não tem um dom, ele não tem esse elemento de unção para o cumprimento da tarefa. E isso, olha, vai gerar outras espécies de males. Por ele não ter sido chamado, por mais que seja gente boa, ele vai cansar a congregação. Ele vai, repito, ele vai enfastiá-la. Ele vai fazer com que as pessoas saiam de casa sem aquela expectativa de se depararem com o novo na igreja. Sabe? Ele é bom, mas ele não tem de onde tirar mensagem. Ele não tem cérebro para coisa. Sabe? Ele não vai saber pregar de uma forma linear. Ele pode até acontecer isso, mas vai faltar aquele nível de profundidade. Ele poderá revelar aqui e ali um pensamento truncado. Ele não tem habilidade para isso. E muito menos ele saberá, com sabedoria, aplicar a verdade à igreja. Ele não vai saber, ele é gente boa, mas não vai saber extrair durante domingos consecutivos a verdade do texto sagrado, a fim de comunicá-lo ao povo. E é claro, por ele não ter sido chamado, ele e a sua família vão padecer. Ele não vai dar conta da carga. Sabe? Não vai. Porque eu diria o seguinte, o ministério da pregação é um chamado feito à tropa de elite da igreja. Esses homens deveriam ser os melhores, e não apenas do ponto de vista da envergadura moral, da experiência pentecostal, do amor a Deus. Mas eles são os melhores do ponto de vista da capacidade da expressão oral, que edifica a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.